Nós vamos continuar com o nosso tema do primeiro mandamento e os pecados contra o primeiro mandamento, e hoje vamos tratar do terceiro pecado contra o primeiro mandamento, que é a superstição e a magia. E vamos começar hoje a nossa meditação com a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor te há de dar, não imitarás as abominações dos povos dessa terra. Não haja ninguém no meio de ti que se dê a práticas de encantamentos, ou se entregue a augúrios, à adivinhação, ou à magia, ao feiticismo, ao espiritismo e aos sortilégios e à evocação dos mortos. Porque o Senhor abomina aqueles que se entregam a semelhantes práticas. E por causa dessas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Entrega-te inteiramente ao Senhor teu Deus, porque as nações que vais despojar dão créditos a agoureiros e a adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tais práticas. Muitas vezes as pessoas dizem que a igreja não aceita essas práticas e que a igreja é complicada, mas o certo é que isto já vem do Antigo Testamento, antes do povo entrar na terra prometida. E uma das razões que o povo despojou os cananeus para dar a sua terra aos filhos de Israel era porque eles dedicavam-se a todas estas práticas de superstição, a augúrios, a adivinhação, magia, feiticismo, espiritismo, sortilégios e evocação dos mortos. E o Senhor abomina aqueles que se entregam a tais práticas, tanto aqueles que praticam como aqueles que consultam. E diante de um mundo que nos ultrapassa em muito, diante de coisas que nos causam medo e insegurança, surge no homem o desejo de dominar aquilo que lhe escapa das mãos. E o homem deseja adquirir forças para que ele consiga ser o senhor do seu destino e que ele tenha domínio sobre aquilo ou os acontecimentos que nos ultrapassam. Embora antigamente fazia-se determinadas práticas de superstição, hoje faz-se outras, mas o desejo é o mesmo. Adquirir poder para dominar o medo, aquilo que nos ultrapassa, aquilo que nos torna inseguros, e realmente controlar tudo aquilo que nos ultrapassa. Portanto, perante a incerteza do futuro, a Sagrada Escritura dá-nos muitos exemplos de práticas adivinhatórias. Por exemplo, o próprio rei Nabucodonosor, quando ia a marchar contra Jerusalém pelo caminho, ele entregou-se a uma prática. Portanto, isto está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 26. Portanto, estes ritos de adivinhação, o que é os ritos de adivinhação? Por exemplo, é ler as cartas, ler as linhas da mão,
consultar os horóscopos, consultar a bruxa, a adivinha, que até hoje já não se chama bruxa, chama-se, é uma mulher de virtude. Vamos consultar a mulher de virtude. Portanto, todos estes ritos de adivinhação e feitiçaria estão sempre ligados a encantamentos, como ao uso de amuletos. Por exemplo, hoje há muito tipo de amuleto. Eu sei que realmente, por exemplo, lá no continente é uma coisa comum. As pessoas pedem para o padre ir benzer o carro, mas lá dentro do carro já tem lá o saquinho com a tesoura, com o olho, com a pimenta, com isto e com aquilo. Portanto, isso é um amuleto. Portanto, são coisas que a gente coloca a nossa confiança. Isto é para proteger o carro. Então, para que é que tu vais benzer o carro? Nós não podemos dar a mão a Deus e ao demónio. Portanto, isto são práticas de superstição, são amuletos. Isto já vem dos antigos, mas os antigos não tinham formação. Os antigos tinham coisas certas, como também tinham coisas erradas. Mas eles tinham muito mais desculpa que nós, porque eles não sabiam ler, não tinham conhecimento da escritura, nem tinham encontros de formação, e nós temos. E infelizmente na nossa cultura portuguesa nós somos ligados muito, muito, muito a práticas de superstição e amuletos. Como também podemos compreender que o povo israelita, ele passou 450 anos no Egito, e os egípcios eram pessoas dadas aos encantamentos, à feitiçaria, aos adivinhos e essa coisa toda. E por isso o povo que teve tantas gerações no Egito, ele veio carregado com toda essa carga. E por isso o povo ao longo dos séculos teve muito que sofrer, por causa que Deus fez a aliança com eles, mas eles nunca deixaram verdadeiramente as outras práticas, tinham um coração dividido. E por isso eles foram avisados pelos profetas, e chegou a um ponto que Nosso Senhor mandou a destruição. Já que vocês não querem saber da aliança, não querem ser fiéis, o Senhor entregou-os aos seus próprios inimigos. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 44, ele diz o seguinte: eis o que diz o Senhor teu Redentor, eu desfaço os sinais dos falsos profetas, ponho em ridículo os adivinhos, faço retratar os sábios e demonstro que a sua sabedoria é ignorância. Mantenho a palavra dos meus servos, cumpro o que predizem os meus enviados. Vocês podem ter a certeza absoluta que hoje há tanta gente que diz que tem dons, que tem isto e que tem aquilo, que sabem isto, sabem aquilo. Como é possível? Porque realmente, juntamente com os dons de Deus, há os dons de Satanás. E vemos, por exemplo, vários exemplos na Sagrada Escritura. Gênesis 41, há uma passagem da vida de José do Egito. O faraó teve o sonho das sete vacas gordas e 7 vacas magras.
E o faraó mandou chamar todos os mágicos do Egito e todos os sábios, e ninguém pôde explicar-lhe. E só José deu a justa interpretação, iluminado por Deus. Também no tempo de Moisés, pela força de Deus, Moisés transformou a vara de Arão em serpente diante do faraó. O faraó mandou chamar os sábios e os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Atiraram todas as suas varas, que também transformaram em serpentes. Mas a serpente Arão devorou as outras. Portanto, o demónio, com o seu poder natural, pode imitar os dons de Deus. E, no entanto, Deus não permite que essa imitação seja perfeita. Sempre tem uma falha. E é através desta falha que nós podemos fazer o discernimento. Também no livro do profeta Daniel, capítulo 2, no tempo do cativeiro da Babilônia, Daniel confunde os magos e os feiticeiros dos caldeus. E nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Só Daniel, também iluminado pelo Espírito Santo. E no livro dos Atos dos Apóstolos, vemos claramente 4 exemplos de confronto entre os apóstolos e os falsos carismáticos. Portanto, isto não é só no Antigo Testamento, também no tempo dos apóstolos. Vocês anotem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Está escrito o seguinte: encontrava-se na cidade um homem chamado Simeão, que praticava a magia e assombrava o povo da Samaria, dizendo ser ele próprio algo de grande. Acreditavam nele porque havia bastante tempo tinham-se deixado entusiasmar pelas suas habilidades mágicas. Este Simão, o mago, ofereceu dinheiro aos apóstolos para adquirir o dom do Espírito. Mas Pedro enfrentou-o fortemente e desmascarou-o. Vá contigo o teu dinheiro para a perdição, pois julgaste comprar o dom de Deus à custa de dinheiro. Neste assunto não tens parte na herança, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Portanto, vocês vejam realmente, ele, com o poder que o demónio lhe conferiu, ele fazia encantamentos, realmente entusiasmava as multidões. E até ele pensou que ia comprar com o dinheiro o dom do Espírito Santo. Outro está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo e Elimas de Salamina. Temos aqui um falso profeta. Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou neles os olhos e disse: ó criatura cheia de todas as astúcias e de toda a iniquidade, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, quando é que cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Mas agora a mão do Senhor está sobre ti e vais ficar cego, e durante algum tempo não hás de ver o sol. É claro, é bom continuar de ler a história, mas vejam como Paulo enfrentou com palavras duríssimas. Também em Filipos, Atos capítulo 16. Em Filipos, Paulo enfrenta uma serva, uma criada, que estava possuída por um espírito de adivinhação.
portanto, o demónio que a possuía, dava-lhe o poder de adivinhar o futuro. Um dia, quando íamos à oração, encontramos uma serva que tinha um espírito pitônico e dava muito lucro aos seus senhores, exercendo a adivinhação. Começou a seguir Paulo e a nós bradando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam-vos o caminho da salvação. Isto se repetiu-se durante vários dias seguidos. Por fim, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias desta mulher. E o Espírito saiu imediatamente. A partir daquela hora, ela perdeu o dom da adivinhação. Isto faz-nos lembrar aquelas passagens do Evangelho em que o demónio dizia para Jesus: eu sei quem tu és o Santo de Deus. O Senhor diz: cala-te e sai desse homem. Aqui também, ela com a verdade perseguia os apóstolos, mas nunca os apóstolos aceitaram a palavra de Satanás. E qual foi a resposta de Paulo? Ordeno-te, em nome de Jesus, que saias dessa mulher. E ela perdeu o dom de adivinhar. E os donos daquela criada, vendo que ela não dava mais lucro, promoveram uma grande perseguição a Paulo na cidade de Filipos, que eles tiveram que fugir. Portanto, vocês vejam, o demónio empresta os seus dons e vejam como esta mulher, com os seus dons de adivinhação, os seus patrões ganhavam dinheiro. Isto é uma coisa que foi há 2000 anos e é ainda hoje. Temos outro caso passado em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que este é o confronto mais eloquente, é o confronto que mais claramente podemos ver quem é que está atrás dessas práticas todas. Entretanto, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possuídos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo anuncia. E havia 7 filhos de um certo Escevas, sumo sacerdote judeu, que se entregavam a essas práticas. Mas o espírito maligno respondeu-lhes: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E atirando-se a eles, o homem que estava possuído do espírito apoderou-se de uns e de outros e tratou-os tão violentamente que tiveram de fugir daquela casa nus e cobertos de contusões. Todos os habitantes de Éfeso, judeus e gregos, souberam da ocorrência e todos eles se encheram de temor, sendo enaltecido o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que tinham abraçado a fé vieram confessar e declarar as suas práticas, e muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Portanto, vocês vejam como no tempo dos apóstolos já haviam cristãos que tinham sido batizados e que ainda se dedicavam a práticas de superstição. Então vocês vejam, os cristãos que tinham feito isto vieram confessar e declarar as suas práticas. E muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos à frente de todos. Vocês podem ter a certeza absoluta de uma coisa. Se uma pessoa chama o sacerdote para benzer a sua casa
ou benzer o carro ou qualquer coisa. Mas se está qualquer amuleto ou qualquer coisa que veio da bruxaria, que veio da feitiçaria, que veio da adivinhação ou das benzeduras, vocês podem ter a certeza, enquanto aquela casa não estiver limpa, Deus não deixa que a sua bênção chegue sobre aquela casa. Nós não podemos servir a Deus e ao demónio. Todas estas práticas são práticas abomináveis. E enquanto a nossa fé não for pura, sincera, enquanto o nosso coração estiver dividido entre a fé e a superstição, Deus não abençoa os nossos projetos. A nossa vida pode ir para a frente, mas vai haver muitos entraves. Porque o inimigo tem portas abertas aonde ele mete a pata. E estes 4 exemplos que eu vos disse mostram-nos claramente de onde vêm os falsos carismas. Vocês não se iludam. Essa gente fala tanto no nome de Deus, em nome de Jesus, eu não sei. Quanto maior for o pecado, maior é o benefício que Satanás dá. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, São Paulo diz claramente: não é de estranhar que o próprio Satanás se disfarce de anjo de luz. Por conseguinte, não é de admirar que os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça. O seu fim, porém, será segundo as suas obras. Podem ter sucesso neste mundo, podem ter uma grande conotação, pode ter pessoas que os sigam cegamente, mas o que importa é a glória que o demónio dá neste mundo. É exatamente o que ele disse a Nosso Senhor no deserto, mostrando a glória dos reinos do mundo, disse: dar-te-ei tudo isto se prostrado me adorares. A morte vai nos tirar tudo. Só nos resta depois a eternidade. Portanto, vocês podem ter a certeza que o demónio dá falsos carismas. Imitam os verdadeiros carismas. Por exemplo, o demónio pode revelar o futuro próximo, o futuro possível. Ele pode até dar curas. Ele pode revelar um segredo. E isto não é nada difícil, porque todas as coisas que nós fazemos, que nós dizemos, até mesmo os pensamentos que nós exprimimos, de uma certa maneira, nós fazemos isso na presença do nosso anjo da guarda, como fazemos na presença dos demónios. E o demónio pode dar ao seu instrumento o conhecimento que ele tem. Não é nada difícil. A gente, quando pensa que está sozinho, nós não estamos sozinhos. Estamos rodeados de tantos anjos e demónios. Portanto, qual é o objetivo que Satanás quer? É tornar as pessoas dependentes dos seus ministros. Há uma tal dependência, as pessoas que vão consultar os adivinhos, que vão consultar o horóscopo, vão consultar o astrólogo, que vão consultar as linhas da mão e as cartas, etc. As pessoas ficam tão dependentes que não conseguem fazer nada sem ir
a tirar as cartas. E aos poucos e poucos, as pessoas deixam de servir o Senhor, deixam de cumprir os seus mandamentos, deixam de viver na graça de Deus, porque as pessoas não vão confessar esses pecados. Não vão. E se confessam, nunca vão se desapegar das suas mezinhas. Portanto, não há uma verdadeira prática sacramental sincera. Portanto, o objetivo do demónio é tornar-nos dependentes dessas práticas cada vez mais. Vamos nos afastando de receber os sacramentos em estado de graça. Vamos afastando-nos da verdadeira doutrina. E qual é o fim? O fim disto é a perdição eterna. Quantos males, quantas divisões a bruxa ou a adivinha ou o que seja causou. Por exemplo, vocês imaginem esta situação. Uma pessoa, na sua saúde, nós temos muitos bobôs. E a pessoa, isto certeza absoluta, alguém me fez mal. E vai à bruxa. Olha, foi a tua vizinha não sei aonde. A pessoa fica com ódio contra aquela vizinha e muitas vezes a vizinha nem sequer sabe de nada. E quantas vezes vai-se à bruxa e ela põe enredos nas famílias. Enredos que nunca mais cessaram. E outra coisa é, as pessoas nestas práticas afastam-se de Deus e deixam de confiar em Deus. Deixam-se abandonar nas mãos de Deus. E por isso as pessoas ficam a ter uma dependência psicológica e emocional e eles deixam de ser senhores e livres para construírem a sua vida. Com dificuldades, mas com a ajuda de Deus, é preciso. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 2117, eu vou-vos ler este artigo do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. O recurso a Satanás ou aos demónios, a evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, consulta de horóscopos, recurso à astrologia, à quiromância, à interpretação dos presságios e das sortes, aos fenómenos de vidência e aos médiums. Tudo isto é capa de uma vontade oculta de dominar o tempo, a história, os homens. Ao mesmo tempo é o desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende dominar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para obter saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenatórias quando acompanhadas da intenção de fazer mal a outrem, recorram ou não à intervenção dos demónios. Portanto, isto é o Catecismo da Igreja Católica, número
1116, 1117. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica é muito claro em relação a estes pontos. Portanto, ligados a estas práticas de adivinhação, estas práticas mágicas, como eu já vos disse, usam muito os amuletos. O que é os amuletos? São objetos para dar sorte. Ou também coisas para dar azar aos outros. Portanto, isso são práticas de superstição. Por isso, devem ser rejeitados. Mesmo que essas práticas, muitas delas, são fraudes. Aqueles médios fazem aquele teatro, aquelas coisas todas, para explorar a boa-fé dos outros e explorar financeiramente. Portanto, todas estas práticas, venham elas de fraudes, ou venham elas diretamente do maligno, portanto, não podem ser sinais da bênção de Deus. Não podem. Vocês podem ter certeza que não podem. Portanto, o Senhor deixou na sua igreja, além dos sacramentos, os sacramentais. O que é os sacramentais? A água benta, o sal bento, o óleo bento, são sacramentais. As medalhas são sacramentais, os terços, as imagens, todos os objetos que são benzidos. Isso sim, são objetos sagrados que têm a bênção de Deus. Mas a pessoa que pede para benzer um terço, para pôr no automóvel, a pessoa que o põe no seu automóvel tem que ter uma relação com a Mãe do Céu. Porque se aquele terço que está benzido, a pessoa põe ali, como ele podia pôr outra coisa qualquer. Claro que, mesmo que o objeto esteja benzido, aquele objeto perdeu o sentido sagrado. Porque a pessoa não tem nenhuma devoção, não tem nenhum amor a Nossa Senhora. Portanto, mas de qualquer maneira, é muito melhor ter um terço benzido pendurado num carro, do que ter uma figa, do que ter um corno, do que ter a meia-lua, do que ter esses amuletos todos. Portanto, vemos que dentro das práticas de superstição, esses amuletos que fazem muito parte da nossa cultura, portanto, aquela estrela de 5 pontas que está dentro de um círculo, a cabeça da víbora, o pé do coelho, a ferradura, o olho de Rá. Isto realmente são objetos, amuletos. Também temos coisas que o povo tem a ideia que coisas que dão azar, por exemplo, quebrar o espelho, abrir guarda-chuva dentro de casa, um gato preso a cruzar no nosso caminho, alguém que está a varrer a casa, passar-nos a vassoura nos pés, está-nos a varrer a sorte, passar por baixo de uma escada, quando estamos a cumprimentar, se alguém cruza os braços connosco, sexta-feira, dia 13, tudo isto vemos que realmente faz parte da nossa cultura, mas que está ligado à superstição. Vocês leiam no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 41, quando Judas Macabeu teve aquela batalha, muitos dos seus homens
caíram mortos. E quando foram agarrar os corpos para sepultarem-nos, viram que debaixo do manto daqueles soldados estavam amuletos que eles tinham usado ao pescoço para lhes dar sorte. E foram eles que caíram mortos. Portanto, é muito importante nós estarmos alerta. É muito importante que tenhamos o discernimento. Saber ter a luz do Espírito Santo para saber distinguir um verdadeiro carisma de um falso carisma, um verdadeiro profeta de um falso profeta. E São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele dá-nos a chave do discernimento. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo, feito homem, é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus não é de Deus. Tal é o espírito do anticristo, do qual ouviste dizer que há de vir e que já está no mundo. Mas vós, filhinhos, sois de Deus e já o vencestes, porque Deus que está em vós é maior que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Portanto, todo aquele que confessa Jesus Cristo feito homem é de Deus. E o que não confessa não é de Deus. E agora podemos perguntar, o que é confessar Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo feito homem? É confessar a Jesus Cristo feito homem, é amá-lo. E só o ama quem cumpre os seus preceitos. Jesus afirmou-nos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, o que é confessar a Jesus Cristo encarnado? É amá-lo, e amamos se guardamos os seus mandamentos. Se cumprimos a sua vontade. Qual é a vontade de Deus a respeito destas práticas? É não haja ninguém no meio de ti que se dê a práticas de encantamentos ou se entregue a agulhos, à adivinhação, à magia, etc, etc, etc. Como é que pode ser um bom carisma, um carisma que vem do Espírito Santo, se a pessoa recorre a práticas que não são da vontade de Deus e que o próprio Deus condena? Portanto, não basta dizer, sim, eu creio em Jesus feito um homem, eu creio, eu creio, eu creio. Então, se tu creias, ama-o cumprindo os seus mandamentos, cumprindo a sua vontade. Não é dizer que eu confesso, eu creio com a boca, mas com a tua vida, com as tuas obras. Cumpra a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? É rejeitar. Porquê? Porque o Senhor abomina todos aqueles que se entregam a estas práticas. Portanto, estes falsos profetas estão ao serviço do pai da mentira, invocam o santo nome de Deus em vão e até fazem prodígios enganadores
para seduzir e que as pessoas caiam nas suas mãos, nas suas redes, com o perigo da perda da sua alma. Vejam esta parábola que o Senhor diz no Evangelho. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos os demónios, em teu nome que fizemos tantos milagres? E Jesus dirá de dentro: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Portanto, quantos falsos carismáticos usam o nome de Deus e fazem prodígios, mas não são verdadeiros carismas. São falsos carismas. E nós podemos perguntar, mas por que esta tentação de consultar essas pessoas? Que tentação é esta de usar os amuletos? E é tão difícil deitar aquelas porcarias fora. Tão difícil. E ainda se vê hoje, depois do batismo da criança: ai, senhor padre, venha aqui benzer as defesas para o meu netinho. E quando eu olho para as defesas, é a figa, é o corninho, a estrela de 5 pontas, a ferradura, todas estas porcarias. Porquê isto? Porque nós não temos a verdadeira confiança em Deus. Se diante de Deus até os nossos cabelos estão contados, os nossos passos, se Deus é nosso Pai, se acreditamos que Deus é todo-poderoso, por que é que precisa ainda recorrer a estas coisas? Se nosso Senhor nos diz, para cada dia basta a tua preocupação. Não é por estarmos preocupados que nós vamos acrescentar um palmo à nossa vida. Portanto, falta esta confiança, este abandono nas mãos de Deus. Por isso, a atitude certa, diz também o Novo Catecismo da Igreja Católica, no número 2115, a única arma que nós temos para vencer todas estas tentações é termos uma grande e total confiança na providência de Deus. Deus é Pai, Deus cuida de mim. Deus sabe que eu estou aqui, sabe como me faz falta. Se eu acredito que Deus me ama, eu não posso ter o meu coração dividido com coisas que Ele abomina. Podem ter a certeza. É este o grande erro. Não é só de não amarmos o Senhor, mas não termos confiança nele no nosso dia a dia. E vocês podem ter a certeza que nosso Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Podemos esconder as coisas muito bem escondidas aos olhos dos homens, mas não podemos enganar o Senhor. É muito importante nós acreditarmos no amor que Deus tem por mim. Quando Deus diz: amei-te com amor eterno, amei-te com um amor divino, um amor infinito, como é que nós podemos duvidar? E nosso Senhor, para nos dar a certeza do seu amor, ainda usa esta imagem,
que é uma das mais belas da Sagrada Escritura. Acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Será que nós acreditamos nesta palavra? Será que esta palavra, esta promessa de Deus, esta garantia que o Senhor nos dá por meio do profeta Isaías, será que nós acreditamos? E por isso, se verdadeiramente acreditamos de todo o coração, não há espaço para termos um coração dividido, não há espaço para práticas de superstição, não há espaço para outras coisas que não sejam o Senhor. Amém.